Olá, eu sou Rodrigo Malé do Prá, sou doutor em Educação Física e hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa de pós-doutorado, um dos trabalhos que a gente vai apresentar no Congresso da Brás. Eu sou do grupo de pesquisa Circos, alocado na Faculdade de Educação Física na Unicamp, coordenado pelo Marco Bortoleta e pela Hermínia Silva. E o meu pós-doutorado foi supervisionado pelo próprio professor Marco Bortoleto. A ideia inicial era estudar os processos formativos dos novos sujeitos históricos, né, esses novos artistas que estão se formando em duas instituições. E o foco principal, quais são essas instituições, né? A Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro e a Escola Nacional de Circo de Montreal, no Canadá. Então são dois pontos bem diferentes, né? São dois processos bem diferentes e a gente vê algumas similitudes e algumas diferenças bem grandes, assim. Então o foco principal é a partir de um contexto cross-cultural, né? Que é um tipo de estudo que a gente vai tentar compreender todos os contextos da criação da escola, de como ela foi se desenvolvendo enquanto instituição, o tipo de formação, o contexto que ela está em relação a incentivos fiscais, incentivos artísticos, culturais, estéticos, para compreender todo esse processo e compreender como a formação em si está acontecendo nos dias atuais. Essa pesquisa aconteceu entre os anos de 2019 e 2020, finalizando o processo em maio de 2020, quando eu entreguei o relatório. Então a ideia inicial, a principal para o trabalho, era desenvolver ou conhecer os conhecimentos científicos e o uso de tecnologias nesses processos educativos de formação de artistas profissionais. Para iniciar, a gente precisa compreender um pouquinho qual o tipo de formação em cada escola, né, acontece. E também, antes de conhecer a instituição, nós fizemos um recorrido teórico, fizemos um levantamento bibliográfico para compreender quais são os trabalhos que falam sobre os processos na escola, né? Ou seja, na Escola Nacional ou na Escola Nacional do Canadá. E a gente fez alguns levantamentos e encontramos alguns trabalhos que fazem contextos específicos das escolas, né? E pouco se fala sobre esse conhecimento científico de uso de tecnologias. Você vai ter alguns trabalhos que falam o contexto dos professores de circo. Então a gente trabalhou com textos de 2008 até 2018, né, no caso. Alguns falando sobre o contexto do professor de circo, outros falando das escolas de circo como espaço de socialização profissionalizante, estratégias pedagógicas no contexto da escola de circo, reflexões a respeito da formação artística e presença do risco na Escola Nacional de Circo do Brasil, estruturação de espaço de formação profissional, lesões em estudantes de circo, a inserção profissional do aluno formado em escolas de circo, análise da produção acadêmica referente à Escola Nacional de Circo do Brasil, a formação profissional no Circo do Brasil. Então, a gente vai ter um hall de trabalhos bem grande e bem diverso. E pouco se fala sobre a tecnologia, o uso de tecnologias nos processos pedagógicos e como que os conhecimentos científicos, no sentido de compreender esses processos ou de como utilizar novos saberes e conhecimentos científicos dentro dessas práticas, que muitas vezes estão pautadas pela prática do professor, né? Então, para começar, né, o objetivo do trabalho foi compreender e comparar, a partir de uma perspectiva cross-cultural, a inserção da tecnologia e do conhecimento científico na formação de alunos de circo em duas diferentes instituições de ensino, a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro e a Escola Nacional de Circo de Montreal. Quais são os pressupostos, né, que nós trabalhamos nesse trabalho?
que a ciência é um conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de causalidade dos fatos observáveis, obtidos através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos. Está intimamente ligado ao conhecimento dos fenômenos e à comprovação de teorias. A ciência está normalmente associada à publicação de artigos, teses, livros, tratados, e os conhecimentos por ela criados são vinculados e analisados por parecistas que validam esses conhecimentos gerados. Ou seja, a ciência ela é um produto de uma série, de uma investigação, e você, ao final, valida esse conhecimento. Então, é um tipo de conhecimento, né? Um outro pressuposto que a gente também trabalhou é o que são as tecnologias, que é bem amplo também esse conceito. Tecnologia pode ser compreendida como conhecimento que nos permite controlar e modificar o mundo. Pode ser definida como um acervo de conhecimentos de uma sociedade. Para alguns autores que definem esse conceito geral de tecnologia em 3 componentes. Um primeiro componente é a tecnologia de operações, que compreende as técnicas usadas nas atividades do fluxo de trabalho da organização. Tecnologia de materiais, que considera os materiais usados no fluxo de trabalho e estabelece ainda que é possível que uma técnica altamente sofisticada, seja aplicada a materiais relativamente simples. Ou seja, você adapta algumas técnicas que em determinado lugar ela é muito bem aplicada ou ela é muito avançada e adapta para um contexto diferente. Tecnologia de conhecimento, em que as complexidades variáveis do sistema de conhecimentos usados no fluxo de trabalho são as principais ferramentas. Tá? É um tanto quanto amplo esse conceito, porque a ideia de entender a tecnologia no circo, ela perpassa os séculos de desenvolvimento do circo, né? A gente sabe que a maioria dos circos desenvolviam algumas tecnologias, assim como eles criavam novas tecnologias e usavam outras tecnologias que cabiam dentro do circo e que eles adaptavam para algum trabalho que eles precisassem, né? Só para vocês terem uma ideia, no século XX, no início do século XX, a gente já tinha os hipodramas, que eram espetáculos com água no teatro, assim como o Circo de Soleil depois vai ter o espetáculo O, que a água entra e sobe. A gente já tem essa tecnologia no início do século XX. Ou seja, elas foram adaptadas para essas diferentes realidades ou diferentes objetivos. Com metodologia, a gente trabalhou com uma documentação indireta, que foram levantamentos bibliográficos e documentos das escolas. Uma observação direta, nós fizemos uma visita para as escolas, ficamos acompanhando esse processo pedagógico e fizemos entrevistas semi-estruturadas com diferentes sujeitos, os professores e coordenadores do curso, coordenadores pedagógicos. É muito interessante contextuar as escolas, que ambas iniciaram seus processos formativos mais ou menos na década de 80, é lógico que tem um processo anterior, né, historicamente, para se desenvolver e inaugurar a escola, mas ambas foram na década de 80, a Escola Nacional em 82 e a Escola Canadense em 81. Nossa, muito pertinho uma da outra. Ou seja, o Brasil ele é super contemporâneo no processo formativo e criação de escolas de circo. A primeira escola de circo seria na Rússia, em 1927, mas depois de um processo de desenvolvimento dessa formação nova em escolas, se dá a partir de 1974, que é a Escola Fratellini, que é uma das primeiras escolas. E assim por diante vão em outros lugares, né, em outros países, e a criação de outras escolas. No Brasil, na década de 80, na verdade a primeira escola no Brasil foi em 78, que é a Academia Piolim, em São Paulo, mas ela dura somente 3 anos, e a Escola Nacional em 82, desculpa, ela também cria esse novo processo de formação de artistas. A partir da pesquisa, nós levantamos 5 categorias de análise, né?
Então, o que influencia esse tipo de trabalho, de pesquisa dentro das escolas. Então, é infraestrutura e equipamentos, né? Você ter a infraestrutura tecnológica ou equipamentos tecnológicos, isso é uma questão. Ou você cria, né? Na Escola Nacional, por exemplo, muitos dos professores adaptam ou criam seus próprios equipamentos. Muitos deles porque alguns equipamentos são muito caros e não se tem esse equipamento no Brasil, daí teria que ser importado, e outros que eles criam a partir do que eles necessitam. Por exemplo, uma cabeça de manequim virou a cabeça do portô pro volante entender como que ele se apoia na cabeça e como que essa pegada antes de chegar no próprio portô. Então isso é bem interessante, né? Um uso de um material que não necessariamente seria para aquilo, e ele adapta esse conhecimento. Um outro item é o cotidiano escolar de professores e coordenadores. Então, o cotidiano da escola às vezes não permite novas tecnologias, ou uso de novas tecnologias, ou uso de novas metodologias de trabalho ou de pesquisas científicas dentro do trabalho, ou da escola. Por quê? Porque a formação era muito curta e eles querem ter uma excelência artística e uma excelência corporal do aluno, que às vezes essa pesquisa que poderia ser feita não cabe nesse momento, não se dá tempo. Um outro item é o cotidiano escolar dos alunos. A gente vê que os alunos também, eles têm uma grade horária intensa em pouco tempo. Isso causa com que ele não tenha muitos espaços ou muito tempo para a exploração de novas possibilidades. É lógico que alguns trabalhos mostram o uso de novas pedagogias no processo formativo deles, mas isso é muito pequeno perto do montante do que eles trabalham e do que eles vivem na escola. Uma outra categoria são as parcerias que essas instituições têm com outros espaços, tanto de pesquisa quanto de criação de nova tecnologia, né? A Escola Nacional fica alocada no mesmo quarteirão que o Circo du Soleil, e que também a Tohu, que é um espaço de apresentação, é um circo fixo, né? um teatro, um anfiteatro, um teatro fixo. E no Brasil a Escola Nacional tem algumas parcerias com a universidade, com o Instituto Federal, e quando teve as Olimpíadas em 2016, eles fizeram alguns convênios com algumas instituições para fazer alguns espetáculos. Então teve essa relação de parceria muito importante para se desenvolver ou novas tecnologias, ou mesmo para usá-las em algum determinado local. E por último são os investimentos futuros, que são essas relações de investimento, tanto de tecnologia como de pesquisa ou de conhecimento científico, para uso nessas escolas ou nessas instituições. Eu não vou me alongar muito, porque senão já vai virar uma apresentação de tese, né? Mas o importante foi que a gente ficou, como a gente pesquisou com muitos sujeitos, a gente entendeu que o uso de tecnologias vai depender muito da formação desse professor ou desse técnico, e também o uso de conhecimentos científicos vai depender muito da sua formação também. A escola, muitas das coordenações estão abertas para novas possibilidades, claro, só que como o tempo é muito reduzido dessa formação e eles têm que ter uma excelência artística e corporal e técnica muito grande, às vezes não comporta esse momento de explorações ou de novas possibilidades. E o interessante também é o uso de diferentes tecnologias ou técnicas para um determinado conhecimento, que às vezes o professor nem sabe que ele está desenvolvendo uma nova tecnologia para aquilo. Por exemplo, o uso de faixinhas para auxiliar, ou o uso de borrachas para auxiliar algum movimento, para diminuir o peso corporal do aluno, para que ele entenda o processo que está acontecendo com o corpo dele e que ele vai ganhando essa força ao longo do trabalho e ele consiga depois executar sem esse auxílio. Então tem várias coisas interessantes, espero que vocês fiquem com vontade de ler esse trabalho. Então, muito obrigado. Até a próxima.